Olá, pessoal! O menino que dormia de chuteiras hoje está como uma das figuras mais importantes do futebol mineiro. E aqui eu já tenho um primeiro problema, que eu já não sei como que eu vou denominar o senhor, porque são tantas as atividades que o senhor fez durante a vida. O senhor foi atleta de 4 modalidades: futebol de campo, futebol de salão, basquete e natação. O senhor também foi jornalista, presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a AMCE, presidente da ADENG, a Administração de Estádios de Minas Gerais, sem falar que o senhor foi presidente inúmeras vezes do América. Eu sei também que o senhor não gosta muito que chame de doutor. Qual que é a denominação que eu deveria ter com o senhor aqui? Afonsinho. Afonsinho, que é o nome do jogador? O senhor era chamado de Afonsinho na época que jogava? O senhor prefere então que seja Afonsinho? É o mais simples, né? Muito bom. Como eu sou uma pessoa simples. O senhor começou na natação aos 7 anos de idade, muito precoce. Me conte um pouquinho desse tempo. O meu primo Silvio Raso morava em minha casa, na casa da mamãe, na rua Padre Rolim 792, que era perto do América. No Santa Efigênia? Santa Efigênia. E ele foi treinador do América e foi professor de educação física. E o Silvio me jogou na piscina quando eu tinha 6 para 7 anos. Se vira? Se vira. Comecei a nadar em 1940 e eu já estava nadando pelo América. E em 1941 eu fui convocado através do Minas Gerais, que era o órgão oficial da época, para a Seleção Mineira de Natação Infanto Juvenil. E Minas Gerais dominava no âmbito nacional. Então eu comecei a nadar ali. E o acervo do senhor aqui é fantástico e tem esse documento aqui. Tem essa foto e tem a foto do jornal. Tem a foto do jornal com a equipe de natação. Com a equipe da natação. Curiosamente, nessa equipe figuram 2 irmãos meus. Mais velhos? Mais velhos, que também foram julgados na piscina pelo meu primo Silvio Raso, que foi uma pessoa excepcional. Sim. E foi um dos fundadores, inclusive, da Escola de Educação Física de Minas Gerais. Silvio Raso, como o irmão dele, o Lincoln Raso, eles foram bandeiras do esporte mineiro. Mas me conta uma coisa, é possível mesmo uma pessoa ser tudo ao mesmo tempo? Porque o senhor fazia os esportes todos ao mesmo tempo, era atleta de basquete da seleção mineira, não é isso, juvenil? Não foi bem ao mesmo tempo. Sim. Porque em 48 eu comecei a jogar futebol no Nacional e depois fui para o América. E no futebol eu joguei na Seleção Mineira de Júniors nos anos de 50, 51, 52 e 53. Sim. Eu joguei com 3 técnicos diferentes. Então, eu acho que sinal que o senhor era bom mesmo. Bem. E fui capitão do time todas as vezes. Ali já demonstrava a sua liderança. Eu nasci mesmo para ser presidente e capitão de time. Eu fui presidente, isso que você falou no início, de quase tudo. Aí faltou o Conselho Regional de Desportos, que eu também fui presidente, e fui presidente de conselhos de julgamento dos GIMES durante 30 e tantos anos. Então o senhor que é o verdadeiro presidente, porque existe nas rodas aí dos boleiros de conversas, o Ronaldo Fenômeno. Eles falam que na boleiragem deles lá, eles tratavam o Ronaldo de o presidente. Mas eu acho que ele não foi presidente de nada, na verdade. O senhor é que tem aí um currículo muito maior. Eu fui presidente de muita coisa. Então eu joguei futebol em 48 e comecei a jogar basquete também. Aí eu fui da Seleção Mineira de Juvenil de Basquete, em 1950. Certo. O técnico era o Etienne, o técnico era o Rubem Mendes
e nós perdemos a final para os cariocas, que eram dirigidos pelo professor Etienne Filho, que mais tarde veio a ser técnico do América. Dos profissionais do América, que foi, se não me engano, 8 vezes campeão do estado, né? Isso aí, já, na época o técnico era o José Vaz. Depois eu já fui servir o exército e tinha lá um capitão que jogava no Mackenzie. E eu, malandramente, fui jogar basquetebol no Mackenzie. E joguei também futebol de salão no Mackenzie. No Mackenzie. E fui campeão mineiro de 1957, pelo futebol de salão do Mackenzie. E foi técnico também de futebol de salão? Eu fui para a América em 1960, fui jogador de futebol de salão, fui técnico e fui técnico da seleção mineira, que disputou o Campeonato Brasileiro, e fui vice-campeão 3 vezes por Minas Gerais. E pelo América eu fui campeão estadual em 64, 65 e 67. Jogando. E como técnico depois. Então eu joguei realmente, e joguei futebol na FUME, né? Então eu joguei basquete, joguei futebol de salão e fui nadador. E em todas as categorias eu vestia a camisa de Minas Gerais. Uma honra. Então, isso realmente é um feito. O senhor é um verdadeiro atleta olímpico. Não, nunca fui atleta olímpico. Eu sempre fui bonzinho. Era um bom jogador de tudo que eu joguei. Sim. E jogando no América, eu consegui ir nas seleções mineiras. Então eu sobressaí um pouquinho em razão disso. Depois que eu fui jogando e tal, jogando na seleção juvenil de futebol, eu estava com um problema em casa, dificuldades financeiras muito pesadas, e fui pedir dispensa da seleção para poder trabalhar. Só uma pimentinha aqui. Uma belinha me disse que teve 3 ex-presidentes do Atlético Mineiro que treinaram no América. Do América. É verdade? É verdade. O Afonso Paulino e o Ziza Valadares. Futebol de salão comigo. Ah, jogaram com o senhor? Comigo, todos os dois, tanto o Afonso Paulino como o Ziza Valadares. E o Elias Calil jogava basquete no América. Não na sua época? Não, ele era já adulto. E eu era juvenil. Elias Calil, pai do nosso prefeito Alexandre Calil. Foi possível. E outra coisa que também eu relembro é que joguei com grandes jogadores, mas joguei, foi meu reserva inclusive, com o Fernando Fantoni, que foi zagueiro do América e campeão do América. Da família dos Fantones do Cruzeiro, Niginho? Exatamente, era ele Nininho. e o irmão dele, o Benito, né? E jogamos aqui, sobrinho do Niginho. Niginho, Nininho? Nininho. Ninão. Joguei com o Maurício Castro, que jogou na seleção mineira, com o Pampolini, com o Neivaldo, com o Gercido, democrata, que jogou lá. Joguei com craques fantásticos aí. O senhor marcou um jogadorzinho meia boca aí que eu fiquei sabendo. E marquei o Evaristo de Macedo. Jogava mais ou menos, né? Jogava na seleção carioca, eu jogava na seleção mineira. Evaristo Macedo, minha gente, conseguiu ser ídolo do Barcelona e do Real Madrid, só isso. Aí eu me encontrei com ele uma vez por acaso e ele me disse que eu dei muita porrada nele. Eu falei que não, porque eu jogava, eu era muito técnico. Mentira. E joguei com Formiga, né? Formiga jogamos no mesmo time, na seleção mineira. E o Formiga depois foi para o Santos e foi para a seleção brasileira. Sim. E foi técnico da América. Sim. Então são jogadores que eu tive a oportunidade de jogar com eles. E hoje vamos fazer uma menção ao Morvan. Você talvez vá ouvir falar que jogava no Paysandu, no América, no Nacional, e foi o único jogador amador que jogava na seleção mineira de profissionais. Um cracaço de bola, Morvan de Figueiredo Pena, que merece uma crônica especial. Agora, por que o senhor
não chegou a se profissionalizar no futebol? Quase. O Abel Picabeia era o técnico do América e o Antônio Bicalho, diretor de futebol. Eles foram à minha casa pedir autorização à minha mãe para assinar contrato de futebol. Sim. E a minha mãe não deu. O senhor era menor de idade? Era menor de idade. E eu sempre fui um filho muito obediente. Sim. E a mamãe falou, está falado. E mais tarde o Strick, que Deus o tenha, também me perguntou se eu queria jogar futebol ou estudar. As duas coisas não tinham condição. Entendi. O meu pai, ele teve muito contato, era muito amigo, e eu o conheci pessoalmente, do Amauri de Castro, que jogou no Cruzeiro. Se não me engano, ele conseguiu estudar medicina e jogar o Cruzeiro ao mesmo tempo, depois teve que optar pela medicina e largou a profissão. Bom, ele jogou comigo, nós jogamos juntos no Nacional, jogamos juntos na Seleção Mineira, jogamos juntos no América e fomos ao 7 de setembro. Ele jogava no 7, exatamente. Depois é que ele foi para o Cruzeiro. Exato, exato. E o Mauri, o contrato dele, eu me lembro quando ele fez, tinha uma cláusula que permitia ele frequentar a Faculdade de Medicina. Uma cláusula do contrato com o Cruzeiro? Jogador de futebol. Com 7? Não, com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. Com 7 ele estava palavrado com um diretor que se chamava Américo Tunes. Certo. Que também falou comigo que eu poderia, se quisesse, poderia jogar. Sim. Mas eu precisava trabalhar. Sim. Precisava estudar, não deu. Entendi. Eu também... Uma outra realidade, né? Porque hoje é impensável você ter um jogador de futebol que vai fazer uma faculdade junto com a profissionalização. É mais difícil. Né? Hoje, bem difícil. Hoje existe uma dedicação exclusiva, né? O nível era diferente. Sim. O senhor chegou a começar a falar sobre, adentrando aí os anos de 45, o Mangabeira, o Fernando Perusetti foi meu professor de desenho no Colégio Estadual, que na época chamava Ginásio Mineiro. Estadual Central lá, Dada? Era onde é o fórum hoje. Ah, tá. Na Avenida Augusto Lima. Sim. Ele foi meu professor lá. Pois é, ele criou os bichos aí, o galo do Atlético, a raposa do Cruzeiro e o coelho no América. Me conte uma coisa, é verdade que o América começou a ser... o Pato Donald iniciou como mascote do América e teve um... Ele teve um primeiro desenho de Pato Donald e a torcida não gostou. O próprio Mangabeira que fez? O próprio Mangabeira. Certo. E ele então recuou e fez o coelho. E curiosamente, alguns americanos posteriormente queriam que o América fosse águia e não coelho. Sim. Mas isso não vingou porque o coelho pegou. Entendi. A águia deve ser uma alusão aos Estados Unidos, América, Estados Unidos. E, segundo os que defendiam a ideia, a águia é mais positiva do que o coelho, que seria mais passivo, Sim. mais manso. E eles queriam uma América mais agressiva. Então eles queriam que fosse águia, mas... Inclusive o Botafogo também adotou o Pato Donald. O Lorenzo Molas, que é um argentino que fazia charges no Rio de Janeiro, ele criou o Almirante para o Vasco, criou o Diabo para o América e criou também o Pato Donald. Só que eles começaram a ter problemas com direitos autorais da Disney. A Disney cobraria, com certeza. Exato, cobrava na verdade, começou a ficar caro e aí eles substituíram pelo Biriba, que é aquele cachorro lá que eles... Carlito Rocha. Carlito, exatamente. Na época ali dos bons tempos do Botafogo. Ainda tá boa. É, isso mesmo. O Carlito Rocha adotou o cachorrinho lá, que são campeões, e hoje, até hoje, é um dos mascotes lá do Botafogo. Isso. Pois bem, eu gostaria que o senhor falasse, porque eu vou até fazer assim, uma alusão a um jogo que foi mais ou menos nesse período que o senhor acompanhou uma certa final entre América e Atlético no estádio da Alameda em 1948. Mas pera aí, segura um pouquinho que esse aí nós vamos deixar para o fim.
vamos avançar um pouquinho mais e falar de um jogo que eu sei que o senhor esteve lá, que foi a grande zebra que teve na Copa do Mundo de 1950, que é falada até hoje. Eu até diria que é o independaço dos ingleses. O senhor estava lá, assistiu aquele jogo? Os Estados Unidos venceram por 1-0. Na época, realmente foi a maior zebra do futebol mundial. Estados Unidos totalmente amador, né? O time era uma lástima, né? Os ingleses dominaram o jogo inteirinho. Eles tinham uma jogada só. Trançava a bola, ia na ponta, centrava, o cara cabeceava, o goleiro dos Estados Unidos pegava, o zagueiro rebatia. Isso foi a tônica do jogo. E é verdade que tinha um jogador americano que jogava de luvas para lembrar que não podia pegar a bola com a mão? Eu e meu irmão comentamos isso saindo do jogo. Eles tinham medo de que ele jogava futebol americano, Sim. que ele fizesse um pênalti ou pegasse a bola com a mão no jogo. Isso não é folclore, não. É verdade. É verdade. O senhor estava lá. Pelo menos isso foi comentado. Sim. Eu não me lembro, honestamente, de jogador de luvas. Mas que foi comentado, foi. Sim. Os ingleses não acreditavam naquilo e passaram a noite, segundo as más línguas, tomando o chopinho e a caipirinha. Antes do jogo. Antes do jogo. E pagaram caro por isso. Sim. Uma coisa me intriga, Afonsinho, é que o América, na época da Copa de 1950, tinha o maior estádio de futebol aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o terceiro maior do país, atrás apenas do Pacaembu e São Januário, que é o estádio da Alameda, onde hoje funciona uma grande rede de supermercados. O que me intriga, na verdade, por que não foi escolhido como sede para a Copa do Mundo? Por que não fizeram a reforma da Alameda, aumentando a capacidade do estádio e fizeram um estádio novo? Foi na época o prefeito de Belo Horizonte, era o Otacílio Negrão de Lima, que é um dos fundadores do América e é o patrono do América. E o estádio do América, a que você se refere, a Alameda, tem o nome dele. Tinha o nome dele, Otacílio Negrão de Lima. Sim. Mas ele prometeu ao pessoal da FIFA que faria um estádio para a Copa do Mundo. E resolveu fazer o estádio de Independência. Fez a toque de caixa, né? Quando foi inaugurado, eu me lembro, era poeira em volta. Inacabado. Aquilo, na época, eu realmente era um dos que não entendia por que não fechar a ferradura do estádio Otacílio Negrão de Lima, o estádio da Alameda. Sim. Que aí teria a capacidade que a FIFA exigia. Certo. Eu não sei, até hoje foi uma escolha autenticamente política. Uma coisa interessante que me chamou a atenção, da antiga Alameda, antes da reforma de 1948, meu pai me dizia, o menino que dormia de chuteiras ouviu muita história do pai, por isso que eu estou aqui para ouvir o senhor, porque eu acho isso muito rico, prosseguir essas histórias para os mais jovens. Tinha 3 arquibancadas separadas, então vamos dizer, foi a primeira setorização de estádio que houve. A do centro do América, a da direita do Cruzeiro, é isso? E a da esquerda do Atlético? Então existia essa... Existia e depois juntaram todas elas. Na reforma de 48. Na reforma de 48. Em 48, inclusive, na reforma teve um quadrangular, que o América se sagrou campeão, com 4 timaços, né? Assisti todos os jogos. São Paulo, Vasco. São Paulo, Vasco, América e Atlético. Eu me lembro das linhas médias, que antigamente chamava linha média. Sim. Do Vasco e do São Paulo, que eram da seleção brasileira. Que jogou a Copa de 50. Eli, Danilo e Jorge. Nossa, mãe. No Vasco da Gama. Expresso da Vitória. Rui, Bauer e Noronha do São Paulo. Do São Paulo. E o América, vou te dar o time. Tonho, Didi Lusitano, Jorge Lazarotti Negrião, Hélio, Landim, Petrônio, Valseca e Murilim. E o Atlético era Cafunga, Murilo e Ramos. Mexicano, Monte Afonso, Silva, Carango. Isso. Lucas, Lauro, Carlyle,
Leuro, Alvim e Nível. Eu assisti os jogos. Esse time o meu pai me obrigou praticamente a decorar, de tanto que ele falava. O América e o Vasco, foi 4-2 para o América, um jogo inesquecível, e que o goleiro do Vasco era o Barbosa, goleiro da seleção brasileira, e o Walsek era o Tarzan argentino, que jogava na América, fez um gol de bicicleta. Isso está na minha memória. Nossa, que maravilha, que maravilha. Hoje mesmo falava com meu filho sobre gols de bicicleta lá em casa. Esses jogos eu assisti e me lembro que realmente tem um torcedor até hoje doente aí pela América que reivindica isso como título de campeão brasileiro. Porque na época eram os maiores times do Brasil e realmente eram. Sim. O Atlético era um timaço, o América era um timaço, tanto que eu estou lembrando até hoje. Sim. E o São Paulo. O São Paulo campeão paulista, o Vasco acho que tinha acabado de sagrar campeão sul-americano. Da seleção brasileira. Sim. Não é isso? O Vasco da Gama tinha Ademir, Jair e Chico, que eram fantásticos. Sim, Ademir Queixada. Ademir Queixada. Porque depois eu vou te contar uma história cômica, que pouca gente não acredita. Talvez já que o seu livro é a menina que dormia de chuteira, eu vou abrir um parênteses que eu acho das coisas mais curiosas que eu vi na minha vida. Nós fomos jogar os cronistas mineiros contra os cronistas cariocas, no Rio de Janeiro. Jogamos aqui, fomos jogar no Rio. Sim. O presidente da nossa associação era o saudoso Álvaro Wilson. E nós fomos jogar no Rio de Janeiro, no Campo do América do Rio, Campos Sales. Campos Sales. Nós estávamos ganhando de 2-0. Aí no segundo tempo entrou no time dos cariocas o Ademir Menezes. Nossa. Que tinha parado de jogar futebol há pouco tempo e estava trabalhando na última hora. Ele entrou e o Ademar Ferreira da Silva, o saltador triplo, entrou na ponta direita. Corria demais. Em 10 minutos ele pegou a bola, gol, 2-2. O Álvaro Wilson, que era jogador também, parou o jogo e falou, não, ele é profissional, não pode jogar. E ficou aquela conversa lá de pode jogar, não pode jogar, pode jogar, não pode jogar. E o jogo parado. Sabe o que aconteceu? Fizemos um grande acordo. Amistoso, o jogo continuava, mas o Ademir não podia atacar mais. Não podia passar do meio de campo? E ganhamos o jogo de 3-2 e quem fez o terceiro gol foi Januário Carneiro. O da Itatiaia, fundador da Itatiaia. Essa é uma história fantástica. Ele jogou praticamente de zagueiro lá atrás. O Álvaro Wilson morreu e a história... Fantástica, fantástica. O nosso time tinha o Daí Pinto no gol. O chefe da Cito Cruzeiro. De cronista, né? Tem a foto aí. Tinha o Aloysio, tinha o Tancredo Naves, tinha o Afonso Paulino, o Maurílio Costa, Januário Carneiro, ponta esquerda, tinha o Gibi, que é Paulo Venâncio, jogou profissional no Atlético. Sim. E tinha o Afonsinho. Eu também jogava direitinho. O nosso time era bom. Entrando nessa seara da crônica esportiva, o senhor trabalhou como cronista de três periódicos, Tribuna de Minas, Correio do Dia e o Diário, fazendo crônicas. Até tem aqui o livro Esquina dos Aflitos. Gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre esse período na imprensa. Eu fui convidado pelo Valdir Lau a trabalhar na Tribuna de Imprensa, a Tribuna de Minas. Era Tabloide, que era novidade na época, na Rua Tamóis. E a Tribuna de Minas, era do Sebastião de Brito, eles falavam que era do Ademar de Barros, o dono, que era o governador de São Paulo. E aqui era o Sebastião de Brito, e os diretores, um dos diretores era o Oswaldo Nobre, que foi presidente da América.
o Valdir Lauro, chefe de esportes. Sei. Era o técnico do Juvenil do América e da Seleção Mineira. Eles me levaram para lá. Eu comecei a minha carreira então lá, Tribuna de Minas. E criei a Esquina dos Aflitos, que a hora que você tiver curiosidade, elas estão lá, todas elas são quase uns 20 anos, né, de esquinas que estão ali já guardadas aí para a posteridade. Então eu passei a escrever Esquina dos Aflitos. Em seguida eu fui convidado para trabalhar no Correio do Dia. Era um jornal editado pela antiga UDN. Partido Político. UDN, Jornal Político e PSD. Eu fui para lá a convite de Carlos Maurício de Paula Maciel. E a curiosidade é que eu fui ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava na Tribuna de Minas. Quer dizer, um aumento salarial realmente fantástico. Depois trabalhei no Correio da Tarde, de Nelson Selma e Antônio Brasiliano da Costa. Mas durou muito pouco, até ser convidado pelo Enéas Marcos de Oliveira Santos a trabalhar no Diário. Sim. E entrei para o Diário em 1º de abril de 1956. E lá fiquei, fiz uma carreira, modéstia à parte, brilhante. Que eu era repórter auxiliar, repórter, redator, editor, diretor de redação e cheguei a presidente do Diário. Até se transformar no Jornal de Minas, né? Que foi depois uma edição junto com Afonso Paulino, presidente do Atlético. Certo. E o Jornal de Minas, fiquei lá 2 anos, até encerrar minha carreira de jornalista. Eu gostaria que o senhor me mostrasse o livro aqui do Mineirão, o maior gol de Minas, a importância que tem o trabalho de digitalização, porque olha só como as traças acabam... As traças comeram esse parte do livro. Isso aqui tem dados históricos que eu, felizmente, consegui salvar alguns. Sim. E digitalizando. Certo. Aqui a construção do Mineirinho, do Mineirão, ela é retratada como realmente foi. Então é um marco que fica para a história do esporte. Aí, no caso, é mundial. Mundial. O Mineirão é um estádio conhecido e respeitado no mundo inteiro. Logo adiante, encontro em forma de concreto o pai, governador Magalhães Pinto, a pagiar o filho, mais à frente, jornalista Felipe Drummond. Devo esclarecimentos, afinal, exames de DNA costumam desmantelar reputações. O Mineirão, inaugurado em 1965, aguardou a arrastada gestação de 15 anos para usufruir a companhia do filho, o maior ginásio poliesportivo fechado da América Latina, o Mineirinho. Da mesma maneira que o Maracanãzinho atende pelo nome paterno na forma diminutiva, em pouco tempo ocorreu a apropriação popular da inspiração carioca. Mineirinho ficou. Ainda hoje, pai e filho permanecem de mãos dadas, cada qual anfitriões de públicos amantes de bolas distintas. Uma memória que o menino de chuteiras possui muito forte é aquele bordão inesquecível. A gente escuta, é como se estivesse escutando, a gente até arrepia. A dengue informa. Hoje, por questões da dengue não existe mais, que foi extinta em 2013 com a construção do novo Mineirão. Uma burrice do governo. O senhor é contra, foi contra a... Me tira uma dúvida. Mais uma burrice de governo. Me tira uma dúvida. A dengue, que é administradora de estados de Minas Gerais, ela fazia administração dos estados todos de Minas ou só dos da capital? Era para fazer de todos, mas fazia do Mineirão, Mineirinho e ali. Independência. O Mineirinho foi construído pela dengue. E foi construído, modéstia à parte, eu tive uma participação muito grande. Porque ele foi começado, paralisado,
e depois eu fui nomeado pelo governador Aureliano Chaves e assumi a dengue quando o Mineirinho ainda estava nos tubulões. Então a construção do Mineirinho foi toda feita em minha administração, até ser inaugurado em 15 de março 1980. Isso. Quando foi inaugurado com uma perspectiva maravilhosa, mas que infelizmente com as trocas de governo não há uma sequência, não há uma política firme em defesa do esporte. A situação foi se deteriorando e o Mineirinho hoje não é nem um terço do que eu sonhava em Mineirinho e pensava que seria. Eu participei, eu estava lá no dia da inauguração. Com a temporal danado. Exatamente, um momento emocionante para o nosso esporte. Com a presença das maiores figuras do esporte brasileiro na época. Com que alegria eu me lembro do Emerson Fittipaldi, exato, da Maria Esther Bueno, do maior. Joffre. Os maiores. Eram os maiores. Da época, né? Sim. Prestigiando a inauguração, para ver a importância que o Mineirinho teria no esporte mineiro e brasileiro. Houve o jogo de basquete do Brasil contra o Paraguai, o jogo não teve grande repercussão. Tivemos futebol de salão, tivemos voleibol, tivemos várias atividades. O vôlei estava no boom, né? Apresentando. O Atlético tinha um timaço de futebol de salão. Sim. E nós batemos todos os recordes de público na época. Batemos o recorde de voleibol, batemos o recorde de handebol, batemos o recorde de pugilismo, batemos o recorde de futebol de salão. Tudo isso, e balé, o Bolshoi também, o recorde depois culminou com o Roberto Carlos. Sim, fazia os shows no final do ano. A estreia e inauguração do Mineirinho de fato, que lotou, né? Certo. Roberto Carlos, lembro bem. Então eu me lembro com muita saudade. Isso, né? De saudade, alegria e tristeza. Sim, do que se tornou, né? Infelizmente, ele não foi o que eu gostaria que fosse. Uma escola de todos os esportes de Minas. Agora me tira uma dúvida, quando eu falei da Voz do Mineirão, a Dengue Informa, hoje a gente sabe que é uma locutora que faz uma jornalista muito competente, a Poliana Andrade, que ela está lá desde 99, já há mais de 20 anos. É uma cara de menina, mas já tem mais de 20 anos prestadas como locutora do Mineirão. Na época, eles revezavam ou era uma pessoa? Porque essa voz era muito marcante. Não, era sempre ela, né? Não, eu digo antes. Antes dela, era uma voz masculina. Eram locutores de rádio. Eles revezavam? Não era o mesmo, não, né? Não, houve vários. Ah, entendi. Porque eu tentei buscar o nome, o dono da voz, mas não achei. Então provavelmente é porque tinha esse revezamento. A Dengue Informa tem coisas curiosas. Tinha um político que fazia questão de ir lá para falar que o carro dele tinha sido furtado. Para que todo mundo do estádio soubesse que ele estava lá. Entendi. Aí eu proibi. Política, né? Afonsinho, estamos aqui com algumas camisas históricas do América. E eu gostaria de mostrar a que iniciou tudo, lá em 1912. Essa camisa com a listra cortando a camisa, né? Ela rememora a camisa da fundação do América em 30 de abril de 1912. Essa foi a camisa que ficou até o decacampeonato. Certo. Fundada lá pelo Afonso Silviano Brandão e outros companheiros, né? Essa é a camisa que figurou muitos anos. E o que é interessante é que o América é um clube que mantém o mesmo nome desde a fundação,
com as cores. Depois entrou o preto, porque eu gostaria que o senhor até me contasse o preto aí. Porque o preto é da fundação no ano seguinte. No ano seguinte. Quando houve uma cisão lá no Atlético, e o grupo enorme veio para a América. Certo. Em homenagem, então, eles colocaram o calção do América preto. E o preto foi introduzido no Estatuto do América. Quando chegou em 1970 e pouco, o Rui da Costa Val, saudoso, presidente do América, fez a camisa verde e preta. Então, e que foi um sucesso. Então essa camisa verde e preta é da década de 70 que iniciou. 70. Apesar do preto já estar no Estatuto, só foi utilizado em 70. Entendi. E quando ela foi eleita, aquela preta, foi eleita a camisa mais bonita do Brasil. E ela é única, né? Ela é única. Foi numa eleição promovida pelo também saudoso Luciano do Vale, Sim. lá em Fortaleza. E eu tive a alegria de participar dessa eleição, que era o presidente da América na época. E ela foi eleita a camisa mais bonita do Brasil. Sim. Todas elas desfilaram. Mas tinha uma vantagem, a camisa era realmente bonita, mas a Miss era mais bonita ainda. Então, facilitou demais a eleição. Ajudou, a estética feminina agora, essa ajudou. A camisa pegou. Pegou. Onde você vai com a preta e verde, você sabe que é América. Sim. E até hoje tem brigas na torcida do América com essa. Eu vou usar um termo grosseiro, mas é o que eu sinto. É uma frescura. Está trocando de camisa todo dia, inventando moda, é estilista, aquele bigodudo que inventou camisa de todo jeito aí, e que eu não vejo sentido nisso. O Barcelona tem a dele lá até hoje. O Feyenoord tem a dele até hoje. Você bate o olho e sabe qual que é. A tradição, né? A tradição, eu acho que tinha que ser mantida. Eu queria falar uma coisa interessante sobre essa época do decacampeonato do América, e o senhor vai achar graça. O América usava essa camisa. O interessante é que o América foi decacampeão mineiro de 1916 a 1925. Isso. Eu, como atleticano, o senhor sabe, conversando aqui antes, eu cheguei a comentar com o senhor. Ninguém é perfeito, né? eu costumo falar isso, que não tem como o Atlético escapar desse decacampeonato do América, justamente porque o Atlético foi o primeiro campeão em 1915. Então não tem nem a desculpa de falar que o Atlético não existiu à época. E o Atlético foi campeão em 1926, que é o... depois que interrompeu um decacampeonato. Então o Atlético estava presente no primeiro... E continuou ainda. Então, assim, o Atlético ele sofreu esses 10 anos seguidos, esse domínio amplo do América. Era o grande adversário do América, né? Era a rivalidade América-Atlético. Era o clássico das multidões que foi consagrado pelo Álvaro Celso da Trindade, o locutor Babaró. O Badaró, então, que cunhou esse slogan, o clássico das multidões. E todo mundo só falava no clássico das multidões, que era América Atlético. Perfeito. Tanto que na inauguração de 48 era América Atlético. Sim. Agora, uma camisa especial que eu gostaria de mostrar aqui é a camisa vermelha. Eu tinha separado ela. Que é essa camisa aqui, achei, a camisa vermelha do América. Muita gente faz confusão achando que a camisa vermelha foi a primeira do América, antes que o América mudou de cor. Mas me conte-me mais sobre esse período. Que houve o América um protesto contra o profissionalismo. Sim. Então o América resolveu se afastar e, ainda como forma de protesto, adotou a camisa vermelha. Dos anos 30, ano 30, 40 e poucos. Isso. Essa é a camisa da revolta. Entendi. O senhor não chegou a treinar com essa camisa, não, jogar com a vermelha, não? Não. Eu só joguei com a verde e branca. Essa natação era... O pessoal tinha uma touca
que era vermelha, Sei. o escudo do América. Sim. Mas não tinha nada a ver com a camisa vermelha. E a Enciclopédia do América conta com detalhes por que o América se rebelou na época. O Carlos Paiva, que fez a enciclopédia, ele conta isso com detalhes. Entendi. Por que o América se transformou em vermelho. E quando chegou o centenário do América, houve uma coisa curiosa, é que eles reviveram as duas camisas e a torcida, em grande escala, votou nessa vermelha. Então houve até um susto de alguma parte dos tradicionalistas do América. Sim. De a turma ainda gostar da camisa. Mas, chamativa, mas é um período importante porque é da revolta. A revolta, não havia um entendimento de como que seria esse profissionalismo no futebol, se seria benéfico para o futebol. E que o América era um contestador por várias épocas de atos da CBF. Tanto que nós ficamos fora de campeonato brasileiro, suspensos pela CBF, porque nos rebelamos contra uma decisão dela que nos tirou de um campeonato em que nós somos 17º colocado e ficou o Atlético que era o 24º. Naquela época, um verdadeiro absurdo que a CBF fez. Nós então entramos na justiça e ela nos puniu com a suspensão de todas as atividades. E nós ficamos afastados durante 2 anos. Um castigo pesado. Que repercute no bolso. Assim. E houve também uma outra, que 24 clubes assinaram uma petição contra a CBF e no fim cada um foi retirando, ficou a América sozinho. E também foi punido. Quantas vezes o senhor foi presidente do América? Eu completei o mandato do Wilson Gosling em 1961. Depois eu fui eleito em 86, 87. Depois fui eleito em 2002, 2005. Fui reeleito em 2009, 2012 e reeleito em 2012 e 2005. 5 vezes? Então são 4 vezes e meia. 4 vezes e meia, porque uma foi para terminar o mandato do Gosling, né? Então são 2 vezes no regime presidencialista, uma vez como vice-presidente também no regime presidencialista e 2 no regime de conselho de administração, que era o presidente do conselho de administração. E o período mais difícil que eu já ouvi o senhor falar foi um período que o América não tinha nem campo para treinar. Foi quando eu entrei. Na primeira, em 85? 85. Que eu considero o ex-presidente Paulo Afonso um herói. Um abnegado e um herói. Porque a América não tinha campo para treinar. Então nós vivíamos de favor. E eu entrei nessa fase, em 1986, né? Sim. Tomei posse em 2 de janeiro de 86. E houve um episódio com o Paulo Afonso, que ele era muito forte nas posições dele. O América estava treinando lá no campo do DI, lá no Prado. No Prado. E o oficial de justiça foi lá e tirou o América, porque os oficiais iam jogar bola. Educação física da polícia? Isso machucou demais. O América treinava em Pedro Leopoldo, treinava na Universidade Federal, treinava no Itaú, treinava no Vale Verde, em Contagem. Ficava perambulando. Então, quando nós entramos, foi o primeiro ato nosso. Vamos ter o nosso campo. Aí adquirimos o terreno do Braunas, né, onde hoje é o CT Lana Drummond. Onde construímos o Lana Drummond. Foi no seu período, então, de presidente, adquiriu o terreno? Foi. E e começou a terraplanagem e os 2 primeiros campos. Isso foi um entendimento meu com o José Flávio Lana Drummond, que é da Cleidec. Sim. E nós fizemos, eu era advogado deles, nós fizemos lá uma transação e ele patrocinou
parte da compra do terreno. Ele era o dono da Clidec? É o dono da Clidec. E depois, o início da construção, ele começou a construção. Entendi. Então nós pudemos deslanchar. Entendi. E quando nós compramos terreno, que ele ajudou a pagar, eu coloquei na planta que eu já tinha na minha cabeça, sem treinamento lá no Drummond, em homenagem à família dele. Sim. Isso tem com a minha letra numa reunião histórica. Uma bela homenagem. Uma bela homenagem. E curiosamente, já que o seu livro tem história, eu vou revelar uma coisa que também é fantástica. Antes, quando eu achei o terreno na Pampulha para comprar, o americano tinha dinheiro, eu bolei o seguinte: cada um americano compraria um lote e doaria uma parte dele para o América construir o clube. Então o América teria um clube e esses americanos teriam um lote. Sim. Eram 11. E eu liguei para os 11. Era um time. Eram 11 pessoas. Um time de futebol. E falei com todos eles: estou comprando terreno aqui, você ficaria com uma parte, é tanto e tal. Todos eles confirmaram. E agora que vem a grande surpresa. Entre eles o Beneci Queiroz. Olha que só. Hoje é o diretor do Cruzeiro lá, histórico, de muitos anos. Trabalhava na América. Sim. Você vê o que era a abnegação da turma que estava comigo na direção da América. Com a chegada do Zé Flávio, eu compro e não foi preciso. Entendi. Isso é uma história que eu tenho vontade de um dia escrever o livro da América, que ela me cobra, Sim. a gêmea me cobra sempre, e para contar esse caso. Muito bacana. Agora eu vou tratar o senhor como presidente, porque eu gostaria de saber aquele jogador que o presidente Afonso Celso Raso contratou e que deu maior alegria ao torcedor Afonsinho. Aquele jogador assim que por essa contratação me fez vibrar nas arquibancadas. Foram vários jogadores. Aí a sua pergunta tem que ser emendada com a decepção, né? As decepções existem, né? A minha decepção e a minha alegria. O senhor fica à vontade, fala, se o senhor quiser falar as decepções. O jogador que eu delirei de contratar e a dificuldade da contratação foi o Nestor Gonzalez, o zagueiro do Uruguai. Que outro dia nós estávamos procurando aqui a ficha dele, ele sempre me telefonava e tal, e lamentavelmente fiquei sabendo que ele tinha morrido. Nossa. Isso me deu um pouquinho de tristeza. Sim. Então, com contratação, pela dificuldade que foi Sim. na época, Sim. e ele realmente correspondeu. Correspondeu. Pela garra que ele tinha. Sim. E nunca foi assim um grande craque, não. Mas era um craque Um xerifão. que supria com o amor à camisa. Inclusive um jogo lá contra o Valério Doce, no intervalo, lembro como se fosse hoje. Presidente, no vestiário, tem um jogador que não está com camisa molhada, vou bater nele. Era um espírito uruguaio caindo no time do América. Sim. Era um jogador que ele estava achando que não estava se esforçando durante o jogo. Isso fantástico. Também guardei na memória. Fantástico. Fiquei. E assim, a liderança dentro de campo, né? Liderança dentro de campo. O senhor também, eu estou pegando o senhor de surpresa, me desculpe, arriscaria-se uma seleção do América de todos os tempos? Não, porque eu faria umas 3 seleções. As injustiças sempre acontecem. Poxa, eu estou com 80 anos de América, eu sou 20 jogador de América. É muito difícil. Alguns jogadores não podem faltar. Vamos lembrar aqui, goleiro, por exemplo. Eu não poderia esquecer do Tonho,
Jamais. Sim. Não poderia esquecer do Neneca. Neneca. Não podia esquecer do Milagres. Certo. Só Ótimos faltam nomes. três. Está muito bem representado. Não tem jeito de não ter. Lateral tinha o Toledo. Toledo, que é o pai do Toledo da Alterosa Esportes. Certo. Não poderia esquecer do Jorge Lanzarote Negrião, que é a linha média do Timácio lá. E não poderia esquecer dos Danilos, né? O Danilo, que foi para o Porto, seleção. Seleção brasileira. Exatamente. Evanilson. Isso. Zagueiros, vamos lá. Você não pode esquecer um nome, que é da terra da minha esposa, Lagoa da Prata. Gilberto Silva. Então, vamos lembrar aqui de seleção brasileira, que vai facilitar para mim. Os que jogaram na seleção, né? Vamos lá. Edgar. Estou esquecendo do goleiro aí. Edgar. Seleção brasileira. Falecido ano passado. Certo. Joguei com ele no Aspirando ao América. Então nós temos Edgar, temos Gilberto Silva, temos Danilo, temos Fred, temos Evanilson, uma linhazinha ruim, Euler, Palinha, Fred, Tostão, Éder. Só. Essa linha tá boa, não tá? Nossa senhora, essa linha aí faria frente, hein? A Mauri Horta. Juca Show. Eu tenho que botar o nome aqui, porque Juca Show. O time está precisando de um lateral esquerdo aí, ó. Bom. Ronaldo Luiz, bem lembrado. Ronaldo Luiz. Aqui no ataque aqui eu teria ainda o Wander. Que foi Jair Bala. Não podia esquecer. Jair Bala. O senhor citou. Não posso esquecer do Zuca. Zuca foi um dos maiores jogadores do América do tempo. Eu vi o senhor citar uma vez o Harvey. Quem foi o Harvey? Harvey. Era Harvey e Oswaldo. Chamava Baião de Dois. Eram os dois atacantes do América que o América vendeu para o Palmeiras. Ah, os dois foram para o Palmeiras. Craques. Maneca. O senhor já me deu 3 seleções. O Maneca jogou com o Luiz Carlos Gaúcho? Jogou. Luiz Carlos Gaúcho, outro. É o que batia falta. Batia falta. Fez sofrer o João Leite. Eu lembro de gols de falta do Luiz Carlos Gaúcho no João Leite. Luiz Carlos Gaúcho. Quer dizer, eram jogadores também que... Os irmãos Vander e Wagner. Vander e Wagner, que vem muito aqui em casa, todos os dois. Sim. Até hoje são meus amigos. O Wagner também tem uma história gostosa. Picante. O Wagner estava para ser vendido para o Bangu. E veio a Belo Horizonte Castor de Andrade. Bicheiro. Aí, bicheiro. E lá na sede do América eles estavam dourando a pílula, ou enfeitando o peru para vender o Wagner. Aí cada um, Wagner. Aí o Castor de Andrade virou, olha aqui, maconheiro, vagabundo, sem vergonha, mas faz gol e é craque. É ele que eu estou levando. E levou. Comprou. E foi artilheiro do campeonato. Lembro dele lá. Olha só. Muito boa a história. Muito boa. Então o Richardson, a gente vai fazer um parênteses especial para ele aqui, que o senhor vai explicar. O senhor contratou o Richardson, atual jogador da seleção brasileira? Eu estava na presidência do América e o Geraldo Ventura, que cuidava da categoria de base, falou, presidente, tem um jogador lá bom. E me chamou para ver o menino jogar. E eu fui ver, em Santa Luzia, um jogo de júniors. Lá no CT do América, de Santa Luzia? CT de Santa Luzia. E lá eu vi que realmente era um fracasso surgindo. E surgiu e foi um fracasso. Sem dúvida. Pena que o atual cenário onde que se encontra o futebol brasileiro, não só o América, mas todos os clubes, que os jogadores fiquem tão pouco tempo, né? Por muito pouco tempo. Uma temporada. Uma contratação que valeu para o América
manter o plantel durante um bom período. E cada negociação que faz dele ainda hoje, ainda vem dinheiro para a América. Assim. É. Ainda é O assim. clube que revela, né? Tem um fundo de reserva lá. Sim. E estamos torcendo para ele ir para outro time. Quanto maior o número de transferência, melhor. Receber Isso aí. um pouquinho de dinheiro. Muito bem. Agora a gente tem que tratar de um assunto que fez parte da minha infância. O meu pai falou desse jogo inúmeras vezes, que é o famoso jogo da final do Campeonato Mineiro de 1948. Apenas para contextualizar, para quem está nos assistindo, o Atlético era bicampeão mineiro e tentaria pela primeira vez o tricampeonato do estado. E tinha esse time que o senhor Afonso acabou de recitar. Desculpa a expressão, como atleticano eu tenho que falar, recitar como se fosse um poema. E o jogo foi cercado de muita expectativa. Eu gostaria que o senhor me falasse de como o que aconteceu antes do jogo, já teve polêmicas em relação à arbitragem e o jogo em si. O América exigiu árbitro fora de Minas Gerais para a decisão. Porque naquela época o americano até hoje tem esse ranço, que juiz mineiro tem alguma coisa contra o América. Ele só erra contra o América. Isso já deve ter sido meu pai, meu avô, meu bisavô. Faz parte do meu DNA. neto, não tem jeito. Nós sempre achamos que os juízes têm má vontade com a América. E tinha algumas razões, porque sempre que vai se falar em taxa de arbitragem, o Cruzeiro põe um valor lá em cima, o Atlético alto e o América não quer pagar. Porque não tem. E isso já gera uma má vontade, no mínimo. Certo. Então o América exigia juiz de fora. Mesmo porque o juiz que eles queriam escalar é o Cidinho Bola Nossa. Era Um dos que estava possíveis, né? Então não aceitava o juiz e o Atlético também fechava a questão que ele não queria juiz carioca, que achava que o América tinha mandinga lá com os juízes carioca. Então o que aconteceu? Foram buscar juízes ingleses. E tinha um tal de Mr. Barrick na praça. Então trouxeram o Mr. Barrick. Mas os bandeirinhas eram mineiros. O Atlético indicou um, que foi o Cidinho. E o América indicou outro. Não tenho certeza, mas parece que era o Willer Costa. Não tenho muita certeza. Minha memória pode estar falhando. E fomos para o jogo. O senhor julgava na base, nessa era época? do Juvenil do América. Eu tinha 15 anos, estava me transferindo para o América. Eu vinha do Nacional para o América. E fui assistir o jogo. Foi assistir lá na Alameda. Eu morava pertinho da Alameda. A gente ia cedinho para lá. E eu me lembro desse Babaró irradiando o jogo. Ele enchia o bolso de laranja, ele chupava a laranja e exprimia a laranja, jogava o bagaço no chão. Era uma característica dele, era o grande locutor da época. Muito bem o jogo, 1-0 para a América, 2-0 para a América, 2-1, e veio o famoso terceiro gol, que foi do Murilinho. E que uns falavam que a bola entrou, outros que a bola não entrou, porque tinha muita gente em pé atrás do gol, porque o campo estava super lotado. Parece que o alambrado cedeu. O alambrado cedeu. O policiamento cercou o campo. Isso. Então, diziam que tinha um soldado perto da trave que teria chutado a bola. Eu, honestamente, não vi isso. Eu só estava vibrando com o gol, que o América, o Murilinho fez o gol e todo mundo estava pulando. Se pegou no guarda ou não pegou, que menos importa, eu não sei. Eu, como bom americano, acho que se pegasse no guarda, ele ia arrebater. Eu não ia chutar para dentro do gol, não. Ele iria arrebater a bola. Muito bem. Muitos anos se passaram e eu tenho uma alegria muito grande de reunir os amigos aqui em casa no dia 19 de janeiro.
que é o meu aniversário, eu sempre reúno aqui os amigos. Eu trabalhei com o Cidinho na Folha de Minas. E o Cidinho trabalhou comigo na diretoria de esportes. Então ficamos amigos. E o Cidinho era muito engraçado, muito versátil, muito falador. Tinha uma característica curiosa. Ele apitava o jogo e comentava o jogo para o jornal e falava na arbitragem o senhor Alcibiades Magalhães Dias, com ótima atuação. Ah, gente, época, né? que época boa. Aqui, ele contou para quem estava perto que o lance que o Zé Dumont e o Carlyle falaram que ele teria, que ele iria anular o gol. o jogo, que ele era o bandeirinha do lado do gol. Então ele conta o seguinte, que ele estava na bandeira, os dois se dirigiram a ele naquela confusão, né? Não, Cidinho. E ele apontou para o meio de campo para falar para os dois que aquilo era problema do juiz. E o juiz estava no meio do campo. E que muita gente entendeu que ele estava apontando como gol para o meio. Provavelmente uma dificuldade de língua ali entre o juiz e o bandeirinha. Poderia ser verdade. E esse jogo tem uma particularidade posterior, que foi a súmula do Mr. Bike. Tinha uma palavra Sim. que definiria se o jogo ia ser anulado ou não. Porque ficou nos tribunais durante muito tempo, né? Porque na súmula ele teria colocado o termo em inglês que daria para alguns a interpretação que o Atlético abandonou o campo. E para outros, que o Atlético apenas suspendia o jogo. Se era a suspensão do jogo ou se era a interrupção do jogo ou abandono de campo. E chamaram por Kindler, professor Kindler, Colégio Arnaldo, que era professor de inglês, para traduzir a súmula. Então tiver que arrumar um professor de inglês para decidir o Campeonato Mineiro. No tribunal era para decidir. O advogado da América se chamava Marcelo Linhares, que para mim era o ícone da advocacia esportiva e criminal de Minas Gerais. E o América, não sei se perdeu aqui e reverteu lá no Superior Tribunal. Foi declarado campeão. Com muita justiça, porque o que é declarado dentro de campo, o que acontece dentro de campo tem que permanecer. E a súmula falava que ele declarava o América vencedor. E a tradução acho que não chegou lá. Entendi. A tradução se ateve ao tal termo, ao verbo, né? Para o bem da história, o América de fato o campeão de 1948. O Atlético não tinha massa também. E o jogo era espetacular. Um jogo bonito de ver. Jogo de time grande. Agora, outras particularidades. O Atlético foi jogar na Europa e convidou o Murilinho para jogar pelo Atlético. Ah, naquela discussão do campeão do gelo, de 50, o Murilinho foi com o Atlético. Olha só. E teriam forçado ele para falar se era gol ou não, coisa como essa. Mas, essa é a história. Presidente Afonso Celso Raso, eu gostaria, do fundo do meu coração, te agradecer imensamente. É uma pena que hoje, nos dias da pandemia, eu não possa te dar um abraço, porque eu estou muito emocionado, porque o senhor rememora histórias do meu pai. Que bom. E eu estou conversando com o senhor, como eu fazia com ele, e eu realmente estou vendo meu pai aqui sentado à mesa junto com a gente. Então eu fico muito emocionado. O senhor se sinta abraçado por mim e por todos que estão assistindo O Menino que Dormia de Chuteiras. Muito obrigado. E assim que o livro estiver em mãos, eu vim aqui trazer o livro autografado para o senhor. Tá joia? Um grande abraço. A alegria é minha e a satisfação é minha. Quando eu posso colaborar ainda com a minha memória ainda é boa. Muito boa, prodigiosa. Eu gosto de ver quem está preocupado em deixar a literatura mineira e brasileira
engrandecidas. E o seu livro, né, A Menina que Dormia de Chuteira, o título é muito sugestivo. Como tenho certeza, com histórias que eu contei aqui, você vai ouvir de outros que vão enriquecer e vou te falar, vão preencher uma lacuna que existe na imprensa mineira. Eu agradeço. Eu acredito que não tenha nada disso aqui. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.